Após a morte de um preso político no cárcere, o deputado Marcel Van Hatten, da tribuna da Câmara, afirmou: o impeachment do ministro Alexandre de Moraes se torna absolutamente inadiável. Ele explicou que a lei do impeachment prevê, entre os crimes de responsabilidade de ministros do STF, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E acrescentou: o que aconteceu é muito mais do que gravíssimo. O que aconteceu foi realmente criminoso. O deputado lembrou que Clériston Pereira da Cunha tinha um pedido de liberdade do Ministério Público desde 1º de setembro. Ele acrescentou: no dia 1º de setembro, o Ministério Público diz ao ministro Alexandre de Moraes que a liberdade desse prisioneiro deve ser concedida. Segundo o procurador representando a PGR, Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. E até o dia de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, não só neste caso, como também em no mínimo outros 7 casos que tardam meses para serem avaliados, até o dia de ontem, repito, o ministro Alexandre de Moraes não deu a liberdade solicitada pelo Ministério Público. Marcel Van Hatten disse: Clériston morreu, veio a óbito durante banho de sol no pátio da Papuda, exatamente como alertavam os seus defensores. E pior, no dia 7 de novembro, Bruno Azevedo de Souza, defensor de Clériston, diz o seguinte: com efeito, a defesa reitera todos os argumentos apresentados, as alegações finais e insiste que sejam analisados mais de 8 pedidos de liberdade do acusado que até o presente momento parecem ter sido simplesmente esquecidos por esta respeitosa corte. O deputado afirmou: o ministro Alexandre de Moraes não merece o respeito do cidadão brasileiro, merece o impeachment. O Senado da República, por omissão, se não agir, será responsável por essa morte, por esse óbito. E quantas mais virão? Repito, há 7 pessoas nessas mesmas condições, algumas com comorbidades também. E agradeço aos mais de 50 parlamentares, teriam sido mais se não fosse a urgência do caso, e às dezenas de senadores que assinaram conosco um pedido para que o ministro Alexandre de Moraes urgentemente dê a liberdade requerida pelo Ministério Público. Van Hatten lembrou aos colegas: estamos falando de vidas humanas que estão se perdendo devido ao abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF por ação e por omissão. A CPI, para tratar de abuso de autoridade, precisa ser instalada. O deputado acrescentou: e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes se tornou absolutamente inadiável. Já deveria ter acontecido. E o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que tinha ciência dessa situação, que a levei a ele ainda na semana passada, sabe que precisa abrir esse processo de impeachment e fazer com que os senadores da República representem de fato cidadãos brasileiros que não querem mais Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Com o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, impeachment do ministro Alexandre de Moraes se torna absolutamente inadiável. E é por isso que nós estamos protocolando este pedido junto à mesa do Senado com assinaturas de deputados federais e de senadores, em virtude da sua desídia. Senhor presidente, conforme diz a Lei 1079 de 1950 dos crimes de responsabilidade, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 4, no seu artigo 39, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do caso. Senhor presidente, o que aconteceu é muito mais do que gravíssimo. O que aconteceu foi realmente criminoso. Faleceu ontem, senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento. Faleceu ontem Clériston Pereira da Cunha, que tinha do Ministério Público Federal a sua liberdade, deputado Cherini, solicitada ao ministro Alexandre de Moraes, sabe quando? No dia 1º de setembro. Nós estamos em 21 de novembro. No dia 8 de janeiro, aliás, o Clériston, ele estava, vou achar aqui as imagens, às 15 horas e 57 minutos, o Clériston estava trabalhando. Ou seja, quando a depredação já tinha começado, ele soube das manifestações, acabou indo aqui para a região da Praça Três Poderes e depois, dentro do Senado Federal, uma foto dele atrás da barreira de policiais se protegendo. Não há nada que o incrimine. Ele desde 2022, ou que o incriminasse, desde 2022 ele sofria efeitos pós-Covid, uma grave comorbidade. Havia laudo de uma médica no dia 11 de janeiro, ele foi para Papuda no dia 9, foi preso que dia 8, foi levado à Polícia Federal no dia 9, e a médica dizia o seguinte: em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente. Dia 11 de janeiro, o presidente Gilberto Nascimento, que ora está conduzindo os trabalhos desta casa. No dia 31 de maio, depois de vários atendimentos médicos terem sido realizados para este prisioneiro ilegal, a defesa protocolou o seguinte: a segregação prisional poderá ser sentença de morte. E diz depois, correndo risco iminente de sofrer um mal súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória, local em que se encontra. No dia 1º de setembro, o Ministério Público diz ao ministro Alexandre de Moraes que a liberdade deste prisioneiro deve ser concedida segundo os procuradores. O procurador representando a PGR, Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. E até o dia de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, não só neste caso, como em no mínimo outros 7 casos que tardam meses para ser avaliados, até o dia de ontem, Alexandre de Moraes não deu a liberdade solicitada pelo Ministério Público. Clériston morreu. Veio a óbito durante o banho de sol no pátio da Papuda, exatamente como alertavam os seus defensores, e pior, no dia 7 de novembro, Bruno Azevedo de Souza, defensor de Clériston, diz o seguinte:
Com efeito, a defesa reitera todos os argumentos apresentados nas alegações finais e reitera para que sejam analisados os mais de 8 pedidos de liberdade do acusado, que até o presente momento parecem ter sido simplesmente esquecidos por esta respeitosa corte. Corte até pode ser respeitosa como instituição, mas Alexandre de Moraes não merece o respeito do cidadão brasileiro, merece o impeachment. O Senado da República, por omissão, se não agir, será responsável por esta morte, por este óbito, e quantas mais virão? Repito, há 7 nessas condições, alguns com comorbidades também. Agradeço aos mais de 50 parlamentares, e teriam sido mais se não fosse a urgência do caso, e as dezenas de senadores que assinaram conosco um pedido para que Alexandre de Moraes urgentemente dê a liberdade requerida pelo Ministério Público. E aqui, senhor presidente, repito aquilo que tenho dito muitas vezes, não é questão partidária. Antes de Vossa Excelência sentava aí, na presidência da casa, a deputada Maria do Rosário, que, reagindo à manifestação do deputado Alberto Fraga, disse que também se solidarizava com essa morte, demonstrando, senhor presidente, que aqui não estamos falando de partidos políticos, de golpe, de narrativa, estamos falando de vidas humanas que estão se perdendo devido ao abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF por ação e por omissão. A CPI do abuso de autoridade precisa ser instalada. Estamos recolhendo as assinaturas e faltam apenas, senhor presidente, 24 assinaturas neste momento. Para concluir, deputado, por favor. E o impeachment do ministro Alexandre de Moraes se tornou absolutamente inadiável. Já deveria ter acontecido, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tinha ciência dessa situação, que levei a ele ainda na semana passada, sabe que precisa abrir esse processo de impeachment e fazer com que os senadores da República representem de fato cidadãos brasileiros que não querem mais Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.